Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando na prática aqui como está começando a investir do zero nos Estados Unidos. Como iniciar nesse mercado muito lucrativo, né, e muito pouco conhecido pelos brasileiros, né? Porque muitos vídeos que eu vejo no próprio YouTube mesmo, sobre investimentos no geral, eu vejo que muitos ainda buscam investimentos aqui mesmo no Brasil, né? Em reais, pela B3, enfim. E são sempre as mesmas ações, os mesmos fundos, e eu acho que isso é meio que uma cultura de pessoas, né, lá de trás, né, que começou ali a divulgar, né, como que investir ali na própria bolsa, na B3 no Brasil. E isso acabou influenciando muitas pessoas a começarem nesse mercado pela a B3, principalmente ativos que dão dividendos, né? Que eu vi que isso é da grande maioria que consome esse tipo de conteúdo e que realmente faz esse tipo de investimento. Eles buscam sempre os dividendos. E nos Estados Unidos também tem isso. Eu tenho até um vídeo explicando sobre isso. Vou deixar ele aqui no card, né, para quem ainda não assistiu e poder assistir. Então, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando algumas etapas, né, para quem ainda não consegue ou para quem ainda é leigo, né, nesse assunto de investimentos internacionais, né, a estar tendo ali um caminho, né, a seguir, como começar nesse mercado de investimentos internacionais. E eu me coloco no lugar, tipo, o que eu faria, né, se eu tivesse começado agora a investir nesse mercado? Quais corretoras eu abriria conta? Quais ativos que eu iria investir? Enfim. Então, vamos aqui para a tela do computador, que eu fiz um arquivo doc, né, com essas etapas para a gente poder estar seguindo, tá ok? Então vamos aqui para a tela do computador, né? E aqui logo de cara a gente já tem aqui o primeiro tópico, que seria abrir uma corretora, né? Tipo, qual corretora escolher, né, para poder estar começando a investir lá nos Estados Unidos. Antigamente, cara, tipo uns 10 anos atrás, a gente não existia aqui no Brasil, pelo menos, ou até eu mesmo não conhecia, a gente não tinha plataformas de investimentos internacionais. Se tinha, isso era muito restrito a pessoas com um alto poder aquisitivo, né? Pessoas ricas. E desde aquela época, cara, eu sempre, não vou dizer assim uns 10 anos, mas sei lá, uns 7, 8 anos atrás, eu buscava como investir fora do Brasil, mas eu via muitas corretoras internacionais que, para você poder abrir, né, alguma conta lá de investimento, até que fosse, a gente tinha que ter os documentos de um cidadão comum americano, né? Coisa que hoje, até hoje não é assim tão fácil, né? Mas tipo assim, hoje é menos difícil, né? Porque até, tipo, presencialmente, você estando lá nos Estados Unidos,
Com o seu passaporte você consegue abrir uma conta em um banco. Você morando nos Estados Unidos, tendo um endereço fixo, né? Sem ter o SSN deles, né? Que é o Social Security Number. Né? É como se fosse o nosso RG aqui no Brasil. Você morando nos Estados Unidos, com o endereço fixo, apenas com o seu passaporte você consegue sim abrir uma conta bancária nos Estados Unidos. Mas isso, tipo, há uns 10 anos atrás, era praticamente impossível, né, você ter isso aqui no Brasil, né? Hoje a gente tem muitas plataformas, né, que fazem essa extensão, né? E a corretora que hoje eu uso, né, tipo, para investir, transacionar dólares, né, enfim, é a Nomad, né? Até então eu não ganho nada para estar divulgando isso. Eu vou deixar até o meu link de indicação aqui abaixo, né? Você pode até estar ganhando um cashback de $20, né? Enfim, eu uso a Nomad, tipo assim, a corretora que eu indico para vocês é a Nomad. Mas se vocês têm uma outra corretora aí que vocês conhecem, né? Enfim, mas eu indicaria a Nomad, porque lá a gente não tem toda essa burocracia de ter um, um, SS, um SSN, né? Um ITIN, um tax, enfim, algum documento americano. Tipo assim, a gente, ao abrir uma conta na Nomad, ou Wise, ou Avenue, né, a gente automaticamente ganha uma conta americana, como se fosse uma conta aqui do Brasil, mas é uma conta americana dentro dos Estados Unidos, né, gerenciada, intermediada pela Nomad, né, ou Avenue, ou Wise, enfim. Quais são os benefícios que a Nomad dá, pelo menos para mim, né? que eu acho importante e que até agora não me deu nenhum problema. Os depósitos em reais aqui do Brasil são fáceis, né? Você pode estar mandando via Pix, né? A gente pode estar mandando via Pix, né? Lá. Cai na hora, né? Aí você já consegue fazer a conversão do seu dólar, no seu real, para dólar, né? Ali em questão de segundos. Ao converter ali no ato que você está convertendo esse reais para dólar, ele vai te dar uma opção de mandar esses dólares ou para a conta de investimento ou para a sua conta corrente, né, cara, checking account, né, que seria a sua conta para você estar usando os seus dólares diariamente ali, fazer uma compra, enfim, gastar, né, o spend, né. Ou você pode estar mandando esse dinheiro para a conta de bonds, né, porque ali na Nomad existem essas três contas: a sua conta de investimentos, a sua conta de spend, né, que é a checking account, que seria a sua conta de gastos, né, diários ali, enfim, e a conta de bonds, né. Eu também tenho um vídeo de bonds que tem aqui no canal para quem quiser assistir. Também vou deixar o card para quem quiser ver, né. Então, até então, essas seria, né, o que eu indicaria para quem está começando a investir do zero. Primeira coisa, abra uma conta na Nomad. Vou deixar o meu link aqui abaixo para quem quiser abrir, né? É um link de indicação. O segundo passo, cara, seria começar por ativos seguros, né? Tipo, não de ações hypadas, né? Porque assim, sempre
que você abre ali a parte de ações da Nomad, sempre vai ter as ações top 10 ali de que todo mundo tipo, investe, né? E, geralmente são ações de tech, né? Alphabet da Google, Nvidia, Amazon, Microsoft, Apple, né? Essas ações que são mais conhecidas mundialmente e que a maioria sempre está investindo. Eu sempre digo, isso não é tipo investimento diversificado, né? Porque ali são ações de tech, né? São empresas de tecnologia. É um nicho. E se uma cai, tipo, de repente leva tudo, né? Porque elas têm a mesma segmentação e isso pode te dar um prejuízo na carteira se você tiver totalmente posicionado nesses ativos 100% ali da sua carteira. O que eu falo assim, para quem está começando, se fosse eu, assim, não encare isso como uma indicação de venda de ativos e nem de compra de ativos. Tá? Tô falando, se eu estivesse começando agora, né, eu colocaria especificamente ETFs que tem uma diversificação ampla já dentro dessa cesta, né, que seria o famoso S&P 500, né, que é o SPY, né, que eu já venho falando ele aqui nos meus vídeos do canal, né, seria o SPY. Tipo assim, se você não tem muito conhecimento, não conhece muitas empresas, assim, pelo menos, eu falo não as empresas mais hypadas, né, que tem aí no mercado, as de tech, de energia, enfim. Eu falo assim, a pessoa que realmente não conhece nada. Eu indico sempre um ETF, né, que seria o SPY, porque automaticamente quando você investe nele, você está diversificando o seu patrimônio em várias empresas ao mesmo tempo. Tá? Então, esse seria o primeiro ativo que eu colocaria na minha carteira, né? Seria o ETF da SP500, né, que ele escala o índice do SP500, que seria o SPY. Existem outros que escala também o SP500, mas o SPY é um dos mais importantes ali. Bonds de curto prazo e de longo prazo. A gente tem as próprias treasuries, ou os tesouros americanos, né, de longo prazo e os de curto prazo. Para quem está começando, eu indicaria até o SGOV, né, que seria ali um treasury de curto prazo, que seria de 0 a 3 meses. Né. Eu vou até colocar ele aqui na tela para vocês verem. Deixa eu só achar ele, é esse aqui. Olha lá, cotação do SGOV iShare de 0 a 3 meses, Treasury Bond ETF. Ele está custando, no momento, $100 por cota, né? E ele paga um dividendo mensal, que seria ali os rendimentos, né, que é pago para cada cotista desse ativo. Né? Então, ele seria o segundo ativo que eu aconselharia a pessoa a ter na carteira, até porque ele é um ETF de renda fixa, né? Você aplica ali e os rendimentos não tem oscilação, pelo menos na cota, né? Ele vai tipo variar com os rendimentos do que você vai ganhar, que seria os dividendos mensais ali. Ele paga um dividendo mensal. Né? E ele é de curto prazo, né? Ele é de 0 a 3 meses. Né? Temos também os tesouros de 10 anos, de 20 anos, 30 anos, enfim. Se você pesquisar aí, tem vários. Mas o segundo ativo que eu indicaria agora seria
o SGOV. Vamos voltar aqui para a nossa lista. E também eu colocaria um REIT, né? O que seria REIT? É como se fosse um fundo imobiliário. Eu também já explico isso no nosso canal aí, né? REIT seria como se fosse um fundo imobiliário no Brasil. Existem diversos, mas o que eu indicaria para quem está começando, porque ele é um REIT muito sólido, né? Ele vem pagando dividendos mensais aí há mais de 30 anos, né? Que seria o... cadê ele aqui? Vamos ver onde eu coloquei ele. Coloquei ele... Seu SPY. GLD Ouro. Aqui, ó. Esse aqui. Eu já até fiz um vídeo deles aqui no canal, que é o Wealth Income Corp, né? O ticker dele é uma letra O, né? Ele é um REIT já muito famoso, cara, nos Estados Unidos, por pagar dividendos há mais de 30 anos, né, e consecutivos, né, sempre ele pagando os seus acionistas, né? E é um ativo seguro, cara. Ele não oscila tanto, né? E também tem esse lance de pagar dividendos mensalmente, né, ali na faixa de 4 a 5% ao ano, né? E é o terceiro ativo que eu indicaria para quem está começando do zero, começando a investir ali nos Estados Unidos no zero pela Nomad, né? Na Nomad, todos esses ativos que eu falei até agora, eles têm na plataforma da Nomad, tá ok? Vamos aqui continuar aqui nossos tópicos. Aqui agora o terceiro, né? Como já foi falado no tópico anterior, né? Então aqui não tem muito o que falar, né? Aportar no mínimo em 3 pilares aí, né? Que seria os ETFs, os bonds e os REITs, né? ETFs de crescimento mais diversificação, eu já citei SP500 e o SGOV, né? Bonds, né? Que seria segurança mais renda em dólar, né? Que seria os títulos de dívidas americanos, né, e os treasuries. E os REITs, né, que é o renda mensal e estabilidade, que seria os dividendos. Temos também o PLD, né, que é um outro fundo, um fundo imobiliário também. Depois eu até trago um vídeo aqui no canal explicando mais sobre ele, né. É um REIT muito conhecido também, né. E o REIT Income, né, que eu já falei para você que é o ticker da letra O, né. Aqui não tem muito o que falar, né? Já foi falado aqui no tópico assim, né? E esse, cara, eu acho que é o mais importante, cara, né? Ter um plano de aporte ali, né? O que seria um aporte? É você estar reservando ali um dinheiro, uma porcentagem ali do seu salário, se você for uma pessoa que trabalha de carteira assinada, ou algum dinheiro que você ganha, né, fazendo qualquer tipo de coisa no serviço, tipo, não importa, é você ter essa disciplina de ter um plano de aporte, né? É você pegar todo mês ali, separar esse valor, né, enfim, e tá aportando nesses ativos, né? Essa é a parte mais importante do investimento, cara. Pelo menos para quem está começando, né? O nosso patrimônio ali no início vai ser sempre o aporte que vai fazer a diferença ali no decorrer do tempo, né? Até você atingir um nível que você não vai precisar mais de estar aportando. E no caso, para quem aporta em fundos imobiliários, vai chegar um momento que os seus rendimentos mensais vai ser maior do que você aportava algum tempo atrás, né? Ou seja, de repente você começou ali a aportar, sei lá, $200 por mês, né? E daqui a um tempo você vai estar ganhando esses $200, né, sem fazer nada. Ou seja, você vai
pegar esses $200 e vai começar a reinvestir eles, né? E aí que vai começar o efeito bola de neve, né? Que seria o juros sobre juros, né? Que é o que realmente começa a dar um up ali na carteira e o que vai começar a realmente a crescer seu patrimônio. Aqui, ó, eu montaria um valor fixo por mês, né? Seria você ter ali como se fosse um boleto, cara, que você paga todo mês. Um boleto, sei lá, você comprou uma geladeira, aí todo mês você tem que pagar aquela geladeira. É um boleto com valor fixo, né? Todo mês sei lá, você paga R$ 200 aí na geladeira mensal. Você vai pegar como se fosse esse boleto. É pegar esse valor e todo mês aportar, né? Aqui, cara, seria reservar um caixa ali, ali na sua conta, né, caso o mercado venha a cair, né? Você sempre ter um valor ali reservado para caso algum ativo venha a cair, aí você tem essa brecha ali, enfim, ele vai cair ali, aí você pô, cara, eu deveria ter uma graninha ali para, de repente ele caiu, aí você vai comprar mais barato, né? Ter essa oportunidade de estar comprando mais barato quando esse ativo cair, né? E ignorar notícias, cara, política, aí fica meio ali, né, cara? Porque de repente, né, a fala de algum presidente aí, algum caso que aconteça na política, venha a derrubar o mercado. Então, esse aqui dá para dá para relevar, ou eu não colocaria, mas eu assim, eu não ligaria, cara, para esse tipo de coisa aqui não. Porque como eu tô focando no longo prazo, cara, coisas do momento, para mim não vai influenciar tanto. Agora, para você que de repente não tem ali o sangue frio de ver a sua carteira de repente derreter 10%, 20% num dia por causa de uma notícia ou de algum fator político, né? Aí você deve seguir esse raciocínio, né? Já eu não ligaria tanto, por isso que eu coloquei aqui, né? Mas se você liga, então de repente é melhor não ignorar isso. Focar no longo prazo, no mínimo 5 anos. Por que eu falo 5 anos? Porque 5 anos, cara, é a média da bola de neve começar a acontecer, né? 5 anos ali. É a chave, cara. 5 anos é a chave. Eu comecei esse ano, então a gente temos ali 26, 27, 29, até 2030 ali, para começar a ver a mágica acontecer. Ou seja, a gente tem aí 5 anos, né, 5 anos à frente aí, para ver o que vai acontecer. De repente, cara, dependendo dos ativos que você tem na carteira, de repente isso pode acontecer antes, né? De repente esse ativo pode explodir lá 5 vezes, né? De repente 10 vezes, né? Aí num cenário mais, né? Pode acontecer disso também, cara. Eu já vi ativos aí performar, fazer, sei lá, 200% no ano, 300%, sabe? Então, é, é disso, né? De repente você não precisa de 5 anos ali, né? Mas o mínimo que se espera, cara, é 5 anos, né? Para ver os seus investimentos começar a fazer efeito. E para mim não é tanto tempo, cara, 5 anos, cara. Para mim, 5 anos passa rápido. Não ia. A gente estava numa pandemia há 5 anos atrás, cara. 2020, 2021. Olha quanto tempo já passou. Aí, se você tivesse começado a emitir lá em 2020, ali, hoje a gente já teria resultados, né? Ok?
O mercado americano tem ciclos, óbvio, todo mercado tem ciclos, o brasileiro tem ciclo, o mercado europeu tem ciclos, né? E a gente tem que ficar de olho nisso, né? O dólar sobe e desce, mas a tendência é clara a longo prazo, ou seja, o dólar par BRL, né, que seria o real, ele sempre sobe ao longo prazo. Se você pegar o gráfico do dólar real de 94 para cá, você vai ver que é uma escada para cima, né, e nunca para baixo. Okay? E a composição de juros mais aportes é igual à explosão de patrimônio, ou seja, a bola de neve que eu falei para você ali. É você pegando o que você ganhou de dividendos, ou enfim, de alguma coisa ali, reinvista. Tá? Isso com o tempo, né, mais os seus aportes, o seu patrimônio vai triplicar, quadriplicar, sabe? Vai fazer várias vezes ali, até em pouco tempo, né? Dependendo dos seus ativos que você tem na carteira. Tá ok? Então, gente, era isso o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham compreendido, né, como que funcionam essas etapas. Eu até falei devagar, meio explicadinho ali nos mínimos detalhes, para que realmente você entenda, né? Se você não entendeu, volte ali numa parte, pause o vídeo, né? Tente absorver mais ali naquela parte que você não entendeu. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí abaixo, né? Que eu estarei respondendo assim que possível, né? E até o próximo vídeo, né, nesse canal. E bons investimentos a todos, né? Tenham uma excelente noite, um excelente dia, uma excelente tarde. Não sei que horas vocês estarão vendo esse vídeo. Siga o meu Instagram, @CastroTrustCapital. O link está aí abaixo, né? E até a próxima. Okay. Fui.